A graça e a paz do Senhor Jesus, amados e amadas irmãs, mais um dia estamos aí para a honra e glória do Senhor e vamos compartilhar aqui, Vou compartilhar da palavra do Senhor, a qual Ele colocou no meu coração hoje, desde a hora que eu abri os meus olhos, essa palavra veio ao meu coração, amém? Mas antes de entrar nessa palavra, eu quero falar a respeito de algo. Muitas das vezes a gente lamenta tanto, a gente reclama tanto com Deus, a gente choraminga tanto com Deus, E muitas das vezes o Senhor, Ele não quer somente ouvir a nossa lamentação, Esse dia eu estava ouvindo uma pessoa falando sobre isso. Ele não quer ver a gente lamentando, porque a palavra do Senhor, ela vem para nos levantar, para nos encorajar, para nos encher cada dia mais de fé, não é verdade? E o Senhor não quer que a gente fique lamentando as coisas. Ainda que os dias estejam difíceis, Ele quer ver a gente falando assim: olha, Senhor, hoje está difícil, mas eu creio que a Tua presença está comigo e eu vou conseguir vencer isso que eu preciso vencer. Eu estou com medo, mas eu vou me levantar, porque eu sei que o Senhor está comigo e eu vou conseguir romper esse medo. Então Ele quer ver soluções na nossa vida. Ele quer que a gente fale com Ele aquilo que a gente está passando, mas que a gente também já tenha a solução que está na palavra dEle. E eu quero compartilhar a palavra do Senhor para os nossos corações, que está aqui em João 10:10. Eu já amanheci, assim que eu acordei, eu já me veio essa palavra no meu coração. Assim que a gente acorda, que a gente abre os nossos olhos, ainda antes de abrir os olhos, a gente já começa a guerrear nesse dia, E o Senhor diz assim na palavra: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Louvado seja o Senhor por esta palavra. Essa palavra é a palavra para nos levantar nesta manhã, ao longo desse dia. O ladrão, ele vem para destruir os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos, que Deus tem colocado dentro de nós, nos fazendo perder até mesmo a nossa fé. Tem dias que as adversidades se levantam de uma tal maneira, que se a gente não olhar para Jesus, se a gente não fixar os nossos olhos no Senhor e guardar a nossa fé, a gente esmurece na fé. A gente abandona muitas das vezes aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para fazer. E Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 10, diz assim: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. O versículo 11 diz assim: venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nós temos que perseverar até a vinda do Senhor Jesus. Ele virá, Ele vai voltar para nos buscar, mas para isso a gente precisa guardar aquilo que nós temos, a nossa fé. Nós andamos não pelo aquilo que vemos, mas nós andamos pela fé, E muitas das vezes o inimigo, ele usa pessoas, para nos afrontar, com palavras para nos desanimar, para nos descredibilizar, não é verdade? Mas a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, como diz lá em Apocalipse. Apocalipse não, como diz lá em Efésios, no capítulo 6. Eu estou com Apocalipse na cabeça. Efésios capítulo 6, que fala que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e potestades, deste mundo. Mas Jesus, Ele veio para nos dar vida e a tenhamos em abundância. Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Jesus, Ele morreu para que a gente vivesse. Então Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então nós temos que desfrutar dessa vida. Ainda que as coisas difíceis elas venham tentar nos paralisar, nos desmotivar, nós temos que crer que nós temos um Deus, um Jesus que morreu na cruz por nós. Ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, por suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53. Então nós temos que olhar para Jesus. Tá difícil, mas eu tenho um Deus que me fortalece cada manhã. Tá desafiador isso aqui, mas eu tenho um Deus que adestra a minha mão a cada manhã. Eu
tenho um Deus que me guia pela luz da tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. E é nesta palavra que nós vamos vencer a cada dia. Vencer aqui na terra através da nossa fé. Porque eu já falei, né, que nós não andamos por aquilo que vemos, mas nós andamos pela fé. Se Deus falou, aí você não está vendo, mas vai acontecer, o Senhor está trabalhando. Tenha fé, tenha fé. Em João, no capítulo 11, no versículo 25, diz assim, aqui na terra, através da nossa fé. E também o Senhor nos promete a eternidade. Em João 11, no versículo 25, diz, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O versículo 26 diz assim, e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisso, porque quando Jesus voltar, ele já foi preparar um lugar para nós. João 14, no versículo 1 diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. Então as aflições dessa vida vai passar e nós vamos ter uma morada eterna junto com Jesus. Então não desanima, não volte atrás, continue perseverando, continue caminhando, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Que Deus ele continue olhando por nós, né? Assim como Pedro, quando ele foi andar sobre as águas, que ele começou a olhar para os lados, ele começou a afundar. Mas enquanto ele estava olhando para Jesus, né? Ele estava caminhando, mas ele começou a olhar para os lados e ele começou a afundar. E assim é na nossa vida, né? Se a gente olhar para os lados, a gente começa a afundar. Mas quando a gente para e começa a olhar somente para Jesus, né? A gente continua caminhando em direção a Ele. Amém? Que Deus abençoe sua vida, o seu dia, em nome do Senhor Jesus.